Mulherada, eu sou a doutora Patrícia Savoy, sou médica nutróloga, também Ayurveda pelo Instituto do Deepak Chopra, adoro psicologia positiva, adoro sempre aprender coisas, ferramentas, informações para os meus pacientes. E hoje, sabe o que a gente vai discutir? Algo que acontece lá no início, né, da nossa adolescência, que varia muito da idade e vai até o final das nossas vidas, acredite ou não, que é o nosso ciclo menstrual. E por que eu digo que vai até o final? Eu vou contar daqui a pouco. Então, uma coisa, eu tô aqui cheia de materiais e de coisas para mostrar para vocês, então eu fico aqui um pouco dividida entre as coisas, mas o que eu quero dizer? A menarca, ela é conhecida como a nossa primeira menstruação. A gente ouve muito falar da menopausa, que é lá ao final, mas a gente fala muito pouco do início e a gente fala muito pouco do processo. E é disso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que a gente tenha em mente é que, independente, né, de você tomar pílula ou não, de você usar DIU ou não, esse processo acontece no nosso corpo, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse autoconhecimento, tá? Esse autoconhecimento é essencial pra gente se dar melhor, pra gente se entender melhor e pra gente sofrer menos. Então a menarca, ela é aquela menstruação, a primeira menstruação que acontece lá, em média dos 9 até os 14 anos, é a grande média, né? Então existem meninas que têm uma menarca mais precoce, existem, né, meninas que começam a ter realmente lá um pouco mais já para 13, 14 anos, e aí com tudo isso vem aquela avalanche de emoções, aquela avalanche que a gente fala hormonal, aqueles sintomas, a labilidade emocional, que é chorar sem saber porquê, que é rir sem saber porquê, que é a gente ficar irritada e tudo aquilo que a grande maioria passa, né? Inchaço abdominal, cólicas menstruais. E eu tô aqui para tentar ensinar algumas ferramentas, mas mais pra gente entender, né, o porquê que isso acontece com a gente. Então, assim, mais uma vez, é sempre importante a gente resgatar aqueles 3 doshas, né, que a gente falou nos vídeos iniciais. Então, lembrar que existe o Pitta, o Vata e o Kapha, porque a nossa menstruação recebe a influência desses 3. Quando a gente entra na menopausa, a gente recebe influência mais uma vez, um pouco mais de um, né, de outro, como a gente falou anteriormente, a gente sempre vai ter predominância dos doshas, um pouco mais de um pouco mais de outro, mas eles estão sempre ali. E eles são responsáveis por alguns sintomas, né? Então, a Ayurveda, ela encara que o nosso ciclo menstrual é um reflexo de como a gente tá. Então, se você tá bem em todos os aspectos, o ciclo vai ser mais leve, as dores vão ser mais leves, ao mesmo tempo você vai conseguir eliminar mais. Então, o fluxo intenso, moderado ou leve também depende muito das toxinas que a gente está eliminando, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente está eliminando poucas toxinas, mas porque a gente está bem. Então, se a gente está bem, a gente não está acumulando tanta toxina para eliminar, né? E isso é muito importante quando a gente lida com as pessoas mais novas, né? Quando a gente lida com as meninas ao nosso redor, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Então, se você tem aí uma menina entrando nesse período, né, entrando nessa fase de um turbilhão emocional, um turbilhão de sintomas, é importante entender, né, como que ela tá lidando com isso e como que você lida com isso. Porque a gente sabe que a pílula, a gente sabe que o DIU, né, que todos esses processos, né, essas ferramentas que a gente tem hoje na modernidade, é pra gente não ovular, né? A maior parte delas é pra gente não ovular, mas o ciclo muitas vezes acontece. Então a gente sabe que tem mulheres que têm dores no seio, independente de estar com pílula ou não, que tem retenção hídrica, independente de acontecer a menstruação ou não. Então é muito interessante a gente entender um pouquinho, porque a menstruação, ela existe
desde que a gente sabe, né, que existe a mulher, para preparar o nosso corpo para a fertilidade. Né? Então a gente tem que entender o porquê que tudo isso acontece, entender que tudo isso acontece para a gente receber e gerar um filho, independente de você querer ou não. Né? A gente hoje tem esse poder de decisão, eu quero ou eu não quero, e muitas vezes, infelizmente, a gente quer, mas por algum motivo o corpo não trabalha da mesma forma. E é por isso que eu tenho aí a vontade de desenvolver um vídeo falando sobre a fertilidade. Então, assim, um vídeo focado nas pessoas que possam ter interesse em desenvolver mais a fertilidade, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que a menstruação, ela serve para preparar o nosso corpo, preparar o útero para receber 1, 2, 3 bebês, né? A gente não sabe. E ao mesmo tempo, se você não quer engravidar, ele não sabe disso, ele vai eliminar, né, tudo aquilo que ele formou. Então a gente tem aí em média 3 etapas durante a menstruação. Então a gente tem o CAFA, lembra o CAFA, ursinho puff? Ele predomina aí durante a metade do mês, então ele se inicia no final do fluxo até a ovulação. E aí é nesse momento que você tem que ter muito cuidado com a sua nutrição. Principalmente se você quer pensar em receber uma vida, em receber um bebê. Tá, então nesse momento final do fluxo até aí a ovulação é muito importante você ter uma alimentação muito nutritiva, né? Então ricas em legumes, ricas, né, em vegetais, ricas nas frutas, ricas em proteína, ricas em gordura, então carboidratos bons. Você tem que ter um olhar aí do final do fluxo até a ovulação, então, né, a gente fala aí uns 7 a 10 dias, muito importante para alimentação. Aí a gente vem na outra metade do mês, que é a metade do Pita, né? Lembra o Pita, aquela pessoa mais decidida, imponente, tudo muito intenso, tudo muito forte, que a gente fala muito do fogo. É o momento de expelir, é o momento do sangramento, tá? É o momento da transformação, da eliminação. Lembrando que Pita é muito importante para o detox. A gente fala que o horário de Pita, né, aquele horário da madrugada, das 10 às 2, é o horário do detox natural. Então, mais uma vez, é a fase Pita, é a fase de eliminação. E aí, o Vata, ele predomina no período de fluxo. Por quê? Porque é movimento, né? Então, ele é o responsável por eliminar. Então você tem a parte da nutrição, que você vai alimentar se vier um feto ou não. Você tem a parte do Pita, né? Então é toda aquela parte que você faz o detox, a transformação. E aí você tem o Vata, que é a eliminação. Vata, movimento, a pessoa que anda rápido, a pessoa que fala muito, né? A pessoa que muda de ideia, que tem várias ideias. Então, movimento, saída, mandar embora. Então, desintoxica, né? Você elimina e aí você cria, você fecunda, você alimenta. Então é muito importante porque a gente sente a fase que a gente tem retenção hídrica, a fase que a gente tem mais preguiça, a fase que a gente tem mais congestão, as mamas ficam congestas, você pode ter edema de articulação, é CAFA. A parte que você tem acne, inflamação na pele, né? A parte que você tá sentindo o corpo transformando, você pode ter aumento de sudorese, aumento do metabolismo, Pita. Vata é mais secura vaginal, secura das mucosas, muitos gases, constipação. A gente sabe que tem muita mulher que quando menstrua fica constipada, né? Alguns dias muita gente fala, às vezes antes, às vezes depois, isso é muito individual, mas a gente tem aí os sinais e sintomas dos 3 doshas. E mais uma vez, quanto mais você tiver em desequilíbrio com o dosha, mais acentuado vai ser aquele sintoma. Então, quando você quer muito comer aquele chocolate, você quer muito comer aquele doce, ao mesmo tempo você tá com muita preguiça de ir na academia, é o momento CAFA. Então, aquele momento também que você tem muita queimação, que você tem muita fome, que você tá muito irritada, que você tá muito brava, esse é o momento Pita. Então, lembra das dicas que a gente dá pra cada um? Você pode aplicar aqui. Aquele momento que você tá super avoada, esquecida, né, sonha muito, tá com insônia, esse é o momento Vata. Olha que interessante.
a gente pode usar as ferramentas que a gente vem aprendendo em relação aos doshas para melhorar o nosso ciclo menstrual. Isso é incrível, porque muitas vezes você pode usar um óleo essencial, um creme, uma massagem. Então eu trouxe aqui uns exemplos, né? Água termal, não gosto de falar de marca, não é o motivo, mas água termal, né? Para acalmar a pele inflamada, a pele que tá muito irritada, né? A gente vai falar depois da água termal, claro, para menopausa. Então a gente tem aí também algumas opções, creme, né? Para pele ressecada, para acalmar a pele ressecada, para fazer massagem, para fazer drenagem. A gente também tem aí óleos essenciais, pode ser roll-on, pode ser em gota. Para quê? Para melhorar o sono na fase vata, para acalmar o nosso humor na fase pita. Então, assim, a gente tem aí diversas ferramentas para a gente utilizar e melhorar o nosso ciclo menstrual. Gente, isso é incrível. Né? A gente usa aí muito fitoterapia, a gente usa, né, óleo de prímula, óleo de gergelim, a gente usa assim no consultório, né? A gente pede para evitar alguns alimentos. Na hora que você sabe, já que você conhece seu ciclo, aumentar a ingestão de fibra para diminuir a constipação. Mas olha quanta coisa a gente tem aí de ferramenta, né? Chá de hortelã também para refrescar o pita, para diminuir um pouco nossa irritabilidade. Um chá de alecrim, né, para diminuir a inflamação, diminuir o edema, diminuir a retenção hídrica. Você pode acrescentar um hibisco. Então, assim, quanto mais a gente entende a nossa fase, independente de você ovular ou não, isso não é incrível? Né? Então, assim, a gente passa a maior parte da nossa vida menstruada, né? E aí a gente tem que sim aprender a eliminar, né? A gente tem que aprender a eliminar toda essa toxina, toda essa sujidade. Então, assim, quanto melhor você tiver consigo mesma, melhor vai ser essa eliminação. Então, tem que urinar, tem que evacuar, tem que deixar os fluidos saírem, né? Então, assim, não é uma coisa legal, às vezes te impede de fazer algo que você gostaria, né? Mas é natural. E mais uma vez, assim como eu falo da relação com a alimentação, assim como eu falo da relação com a nossa saúde da pele, quanto mais você se conhecer, mais fácil vai ser de lidar com os sintomas. Então você veio aí do período da menarca, você menstruou, você foi fértil, né? Infelizmente, mais uma vez, existem mulheres que por alguma patologia, alguma dificuldade, às vezes mecânica, tende, né, essa fertilidade alterada, mas a pessoa menstrua da mesma forma. Então, saber lidar com esses sintomas é essencial. Então, aí a gente passa por essa fase e aí a gente entra na menopausa. E mais uma vez, menopausa é a última menstruação. O período onde a menstruação começa a ficar irregular é climatério. Então a gente começa a sentir os calorões, os fogachos, super pita, mucosas ressecadas, né? Então infecções de urina, porque a gente tá com a mucosa da vagina ressecada, constipação, isso é super vata. A gente fala que na fase da menopausa a gente tem uma predominância de vata. Né? A gente tem aí na menstruação os 3 e muitas vezes a gente fala que é um período mais pita pela eliminação e transformação que acontece no nosso corpo, mas a menopausa ela tem uma característica maior de vata, mas ainda assim a gente tem as características de acordo com o dosha. Então, muitas vezes, quando a gente entra nesse período pós-menopausa, porque a menopausa é a última menstruação, mas a gente não usa no dia a dia a palavra climatério. Então, eu falo menopausa pra gente saber do que a gente tá falando. Nesse período, você pode ter um momento cafa. A gente ganha peso, a gente fica mais inchada, a mulherada come mais na menopausa, tem mais preguiça, né, de fazer atividade física. Ao mesmo tempo tem muita insônia de vata, intestino preso de vata, mucosas ressecadas. Então se trata hoje em dia, né, com diversos cremes vaginais, pode tratar com cápsula, pode tratar com aqueles óvulos que a gente fala, laser. Então assim, hoje a gente tem diversas ferramentas para amenizar esses sintomas. Então, quando a gente entra na menopausa, a gente não tem mais o processo de transformação para receber um bebê, para receber uma nova vida, né? Mas a gente não pode deixar de cuidar da nossa alimentação. A gente não pode deixar, né, de cuidar dos nossos momentos de raiva,
de irritabilidade, de labilidade emocional, que a gente tá super pita. Então, utilizar aí também de chás, né, de massagens com óleos mais frescos, por exemplo, óleo de semente de uva, óleo de coco é ótimo para os períodos de fogacho. Então, assim, você vai fazer uma massagem num período de fogacho, fala para sua massagista, leva um óleo mais leve, né? Evita óleo de gergelim, óleo de azeite, óleo de jojoba, que são óleos mais pesados. Ao mesmo tempo, tá com cafa agravado, tá muito inchada, tá com retenção hídrica, toma mais líquido, toma chá de hibisco, toma chá verde, né? Então, assim, usa ferramentas que te ajudam. Usa de novo a água termal para refrescar, diminuir o fogacho, diminuir a inflamação da pele, né? A gente tem que cuidar muito da alimentação por causa do cabelo. O cabelo sofre na menopausa, né? A gente fica com ele mais opaco, a pele mais ressecada. Então, assim, a gente tem alguns sintomas, e eu coloco isso no material de vocês, que a gente limita um pouco a uma menopausa vata. Então a menopausa vata, né, é mais esquecida, é mais ansiosa, um pouco mais de pânico, menstruação vai ficando irregular, que é bem o início, intestino irregular, o pita é mais nervosismo, é mais temperamento quente, irritabilidade, sintomas gástricos, muitas vezes infecção urinária, né, os rachos cutâneos, aquelas manchas na pele, né? E aí a gente também tem o CAFA já é ganho de peso, lentidão nos movimentos. Então, assim, mulherada, vamos tomar cuidado, vamos prestar mais atenção nos nossos sinais e nos nossos sintomas. O corpo fala o tempo inteiro, mas a gente não ouve. Vai tomar banho, presta atenção no seu corpo, né? Independente se você tá no período menstrual, tá inchado, o que você tá sentindo, tá com acne ou não tá mais irritada naquele momento, tá mais esquecida, aumenta a meditação, medita 2 vezes ao dia, mais ansiosa, vamos aprender a respirar, a gente vai ter vídeo de respiração, vídeo de meditação, vamos usar essas ferramentas que a gente tem e que não custam nada. Né? Vamos usar sim água termal, vamos usar óleo essencial, vamos usar essas ferramentas pra gente se sentir melhor, pra gente ser mais positiva, pra gente não sofrer a cada 3 semanas, pra gente não sofrer o nosso primeiro ano de climatério. Eu espero que de verdade essas dicas e essas ferramentas de autoconhecimento tenham algum impacto na vida de vocês. Aparentemente parece que a gente tá aqui o tempo inteiro falando, né, sem parar, dando um monte de conteúdo, mas são conteúdos para vocês usarem no dia a dia. É um conteúdo para vocês aplicarem e compartilharem com as amigas, compartilhar nas redes sociais, dar feedback, né, sentir as maiores dificuldades, dividir as maiores dúvidas, porque é assim que a gente cresce, colocando em prática e aprendendo. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês a partir de hoje no próximo ciclo se entendam um pouco mais, se aceitem um pouco mais e saibam lidar com sintomas, né, que realmente a mulher tem aí diversos privilégios que a gente acaba considerando, infelizmente, coisas ruins, coisas que atrapalham o nosso dia a dia, mas não são. O privilégio que a gente tem, né, a gente tem que valorizar e a gente tem que saber lidar. Muito obrigada!